Fala galera, Lucas aqui. Bora? Vamos ou não? Arranjo exercício, semana 3 do PET para quem é meu aluno de segundo ano. Para quem não é, exercício de arranjo. Vou te mostrar por que é arranjo a partir do interpretativo do problema, formulazinha, como calcular, etc, etc, etc. Bora trabalhar. Vinhetinha rolando, tô voltando. Sangue no olho. Voltei, rapaziada. Bora arregaçar. Eu tenho aqui, ó, exercícios de arranjo. Canetinha preta na mão. Testei ela ali já. Bora começar. Pessoal, trouxe 3 exercícios. Você tá vendo na tela aí 2. Vou colocar mais um pra gente. Beleza? Você vai conseguir pegar bem a ideia de arranjo. Já adianto que todos os exercícios são de arranjo. Outro detalhe importante, a aula anterior, vai na playlist, a aula anterior é a mais importante dessa playlist. Beleza? Então você tem que ter visto a aula anterior para você entender o conceitual. Lá está bem explorado o conceitual. Aqui eu vou mais sapecar mesmo o exercício. Vou mostrar o métodozinho que eu citei nessa aula anterior. E é isso aí. Bora lá. Pessoal, ele está pedindo aqui, ó, calcular o valor de cada arranjo. Essa é uma questão que eu não gosto muito, porque ela não vai cair para você assim, em vestibular, Enem, né? Muito básica. Básica no sentido de resolva isso. Geralmente tem que ter, né, uma contextualização. Essas são as questões melhores. Mas vamos trabalhar ela que a gente vai rever a fórmula. Eu estou pedindo aqui na letra A um arranjo de 5 para escolher 2. Eu tenho 5 elementos, vou escolher eles de 2 a 2. Então ele quer que eu faça aqui, ó, arranjo de 5, escolhe 2. Qual que é a fórmula? A fórmula é o seguinte, ó. Vou deixar aonde para a gente aqui? Ó. Vou deixar aqui para a gente. Ó. Arranjo, ele é n fatorial sobre n menos p fatorial. O arranjo de n elementos escolhidos PAP. Beleza? Então, vou ter que fazer o seguinte, ó. N fatorial em cima, o n é esse aqui, né? 5 elementos. Então, vou ter que fazer 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. N menos p fatorial. Tá me seguindo aí? 5 menos 2 fatorial. Tranquilo? Vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 2 é 3, sobre 3 fatorial. Como que eu faço essa conta, ó? Vou fazer o seguinte, ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas eu vou escrever assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu posso escrever assim, porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu escrevi assim? Porque eu vou cortar com 3 fatorial de baixo. Sobrou o quê? 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, se eu tiver 5 elementos e eu vou organizar eles de 2 em 2, em duplas, eu vou ter 20 formas diferentes de serem feitas essa questão. Beleza? Letra B agora, ó. Arranjo de 6 escolhe 4. Mesmo procedimento. Ó. Só aplicar a fórmula. N fatorial sobre N menos P fatorial. N fatorial, 6 fatorial, sobre 6 menos 4 fatorial. 6 fatorial sobre 6 menos 4 é 2 fatorial. Bora lá. 6 fatorial é o quê? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial. Simplifica os fatoriais. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Tá aí, ó. Então, se eu tenho 6 elementos para brincar e eu vou dispor ele em quartetos, eu tenho 360 formas de serem organizados esses caras. Número 1, só para você lembrar a fórmula, né? Da aula anterior eu já tinha passado, mas beleza. Vou apagar aqui para a gente, ó, só para deixar um espacinho melhor aqui para o Pips trabalhar. Beleza. Pessoal, questão número 2 é uma questão mais, né, contextualizada, gosto mais. São as que caem, inclusive, né? Bora lá então, eu tenho, ó, 20 equipes disputando o Campeonato Mineiro de Futebol. Ele quer saber quantas são as possibilidades de classificação nos 2 primeiros lugares, campeão e vice-campeão. Então, ó, seguindo a receitinha da aula anterior, o que eu tenho? Eu tenho... Eita, deixa eu colocar a canetinha aqui para nós. Eu tenho, ó, 20 equipes
eu tenho, perdão, aqui, eu tenho 20 equipes e eu tenho 2 primeiros lugares, né? Campeão e vice-campeão. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 20 elementos e eu estou organizando ele em duplas, né? Campeão e vice-campeão. Se eu tenho que o número de elementos ele é maior que o meu número de posições, né? São 2 posições no caso, campeão e vice. Se eu tenho uma condição de número de elementos é maior que o número de posições, eu tenho ou arranjo ou combinação. Eu falei isso na aula passada, arranjo ou combinação. Agora, como que eu sei se é arranjo ou se é combinação? A gente sabe que é arranjo porque é exercício de arranjo, mas eu sempre gosto de fazer esse processinho que eu estou fazendo. Eu vou pensar o seguinte, ó. Eu vou pensar 20 equipes. Eu tenho lá Cruzeiro Esporte Clube e o Clube Atlético Mineiro. Essas 2 já vão bastar. Se eu tenho uma organização, Cruzeiro Esporte Clube campeão, Clube Atlético Mineiro em segundo. Primeiro, segundo lugar. Se eu tenho outra organização com os mesmos elementos, como assim? Galão da Massa em primeiro, Cruzeirão Cabuloso em segundo. Pessoal, a ordem importa ou não importa? Essa é a pergunta que você tem que fazer. A ordem importa ou não importa? Cruzeiro em primeiro, Galo em segundo, Galo em primeiro, Cruzeiro em segundo. A ordem importa ou não importa? Importa, né? É igual o exemplo do pódio que eu dei na outra aula. Então, ó, se eu tenho aqui, são elementos o quê? Diferentes. A ordem importa. Se a ordem importa, é arranjo. Então, o que a questão está querendo que você faça? Você faça um arranjo de 20 equipes, que são meus 20 elementos, dispor eles, organizar eles em campeão e vice, 2 formas. Só resolver isso aqui. A gente já treinou aqui como que faz, né? É n fatorial, 20 fatorial, sobre n menos p. 20 menos 2 fatorial. Tá aí, ó, 20 fatorial sobre 18 fatorial vai ser a nossa resposta. 20 fatorial eu posso escrever como 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Sobre 18 fatorial. Elimino os caras. 20 vezes 19. 20 vezes 20 é 400. Mas eu estou multiplicando 19 vezes, não 20. Então eu tiro 20. 400 menos 20, 380. Eu tenho 380 campeões e vice-campeões aí diferentes que eu posso ter. Eu posso ter o Cruzeiro com o Atlético, eu posso ter o Atlético com o Cruzeiro, eu posso ter o Cruzeiro com o Ituiutaba, eu posso ter o Ituiutaba com o Cruzeiro, eu posso ter o Atlético com o Ituiutaba. Aí você pegou a ideia, né? O Mamoré com o Ituiutaba. E ó, casei todo mundo 380, beleza? A ordem importa? Sim. Arranjo. Sapeca arranjo boa. Bora finalizar a aula então. Vou arredar você para cá. Ai, meu Deus. Questão número 3. Dá um zoomzinho para você ficar bem tranquilo. Ips vai desmanchar aqui só para ficar tranquilo. Dei o zoomzinho. Bora finalizar então. Eu tenho o seguinte agora. Ó. Com as letras da palavra futebol. Quantas letras são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 palavras. 7 letras, perdão. Perceba que o exemplo foi bacana. Todas as letras são distintas, né? Não tem nenhuma letra repetida, senão a história ia mudar. Eu quero utilizar as 7 letras da palavra futebol e eu quero formar palavras, ó, formadas de 4 letras. 4 letras distintas. Beleza? Então, como que eu posso fazer esse problema? Eu vou pensar, ó, eu tenho 7 letras, que são meus 7 elementos, e eu quero dispor ele em 4 posições, né? Concorda? Eu quero formar palavras 4 letras. Então, eu tenho a situação seguinte, ó. Eu tenho a mesma situação, meu número de elementos que eu quero brincar, que são 7 elementos, ele é superior ao número de posições que eu quero organizar. Se eu tenho essa situação, arranjo combinação. Agora eu vou formar 2 elementos para a gente ver se a ordem importa ou não. Ó, futebol, vou usar FUTE. FUTE. Usei os elementos FUTE, criei uma palavra, fute. 4 letras distintas. Se eu quiser fazer essa palavra UTFE, usei os mesmos elementos, né? Agora vamos pensar comigo. A ordem importa? Ó.
Ordem importa, não importa? Porque FUT é diferente de UTF-E. Tá bom? Ordem importa. Então, se eu tenho essa situação de ordem importa, eu tenho arranjo. Então, vou ter que fazer um arranjo. Beleza? Fazer um arranjo de 7 elementos, organizar de 4 em 4. N fatorial, 7 fatorial, sobre N menos P fatorial, 7 menos 4 fatorial. E manda bronca. Mesmo esquema dos outros, né? 7 vezes 6 vezes 5, vezes 4 vezes 3 fatorial. 7 menos 4 é 3 fatorial. Já deixei no jeito pra gente. Simplifico os fatoriais, né? Vou ter que fazer essa continha aí, ó. Eu vou ter que fazer aí, ó, 42 vezes 20. Vai dar 840, concorda comigo? 42 vezes 2 é 84. Mas é vezes 20, coloco o zerinho aqui. Então, tem 840 palavras que eu posso formar aí, utilizando as letras da palavra futebol, beleza? Tem 7 letras, vou organizar elas de 4 em 4. Outro jeito de ser feito, né? Quando é arranjo, você pode fazer o seguinte. Eu tenho formar palavras com 4 tracinhos, né? Eu posso usar o método do tracinho também. Eu tenho 7 letras, né? Então aqui eu posso colocar 7 letras. Como elas não podem ser repetidas, porque elas são distintas, nesse espaço eu posso utilizar apenas 6 letras, porque eu já escolhi uma. Seguindo esse raciocínio, aqui eu posso utilizar apenas 5 letras, que eu já escolhi 2 já. E aqui eu posso utilizar 4 letras, porque eu já escolhi 3. Princípio multiplicativo, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vai dar, ó, deu 840 aqui, minha memória tá boa, não. 840. Beleza? Então, utilizei o método tracinho também. Quando é arranjo, eu posso utilizar tanto essa fórmula aí, que o pessoal tende a não gostar, quanto o meu esquema dos tracinhos, que é mais intuitivo. Aproveitar aqui, vou voltar para a questão do Campeonato Mineiro aqui, ó. O que eu poderia ter feito? Ó? Método do tracinho, né? Eu tenho campeão, vice, 2 espacinhos. Aqui eu vou colocar campeão e aqui vice-campeão. Quantos times pode ser campeão aí? Ó? 20 equipes, né? Quantas equipes podem ser vice-campeãs? 19 equipes, porque uma já foi campeão. 20 vezes 19 vai dar os 380 aí do mesmo jeito. O método tracinho mais fácil, né? Nesses casos aí ele é mais reduzido, porque a fórmula geralmente confunde vocês. Então tá aí, ó. Quando é arranjo, usa a fórmula ou o método tracinho, utilizando o princípio multiplicativo. Foi o que eu fiz aqui e foi o que eu fiz também aqui. Então a aulinha está completa. O arranjo é só isso. Você precisa saber, ó, como ficou bacana a nossa aula. Fechou? Espero ter ajudado aí. 4ª semana. Ano que vem eu vou fazer combinação e sapecar. Talvez misturado com arranjo, porque você tem que entender que tem hora que é arranjo e tem hora de combinação. Por isso aquele negócio da ordem importa é fundamental. Eu com isso na cabeça. Boa noite, porque aqui já são 9 horas, eu estou gravando e tamo junto. Valeu!